Muito bem. A Liene também chegou aí conosco. Seja bem-vindo, Liene. Nós estamos estudando, né, o livro de José, não, a história de José, a biografia de José, o personagem José, né? José, ele está dentro do livro de Gênesis. E para isso para estudarmos a história de José, nós vamos ler em primeiro lugar Gênesis 37, de 1 a 36. Hoje nós vamos ler, né? Nós fizemos uma introdução na semana passada, para que nós entendêssemos o contexto do personagem José. Nós falamos um pouco sobre a história familiar de José, que não é muito diferente das nossas, não, né? Você vê que família é tudo igual, só muda sobrenome, né? Só muda sobrenome, país, endereço. É complicado em qualquer lugar, em qualquer situação. Família realmente sempre tem dessas coisas. E então nós falamos sobre esse contexto familiar de José na semana passada, e hoje nós vamos entrar, então, propriamente dito, falando e estudando um pouco, aprendendo um pouco sobre quem é José. Então nós vamos ler, em primeiro lugar, Gênesis, capítulo 37, do verso 1 até o 36. Pastor, você ficou no mudo. Pastor, você ficou no mudo. Seu som não está saindo. Apertei um mudo aqui sem querer, desculpa. Nós vamos, então, estudar, ler o texto todo de Gênesis 37, para a gente já ter um contexto geral bíblico, né, desse capítulo, para quando nós estivermos falando sobre José nesse contexto desse capítulo, a gente já tenha um entendimento mais claro daquilo que a gente quer abordar. Ok? Então, vamos ler, então, Gênesis 37, de 1 a 36. Diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou. E depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. E o pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. E os ouviu dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe
e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhes tiremos a vida. E acrescentou, não derrame sangue, jogue-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram o bode, mergulharam no sangue a túnica de José e o mandaram ao pai com este recado, achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Ai, amém. Então, amados, nós temos aqui a história inicial da vida de José. Nós vimos na semana passada, quando a Bíblia fala que ele era o filho amado, né? Gênesis 37:3 diz, ora, José amava mais a José do que aos seus filhos, porque era filho da sua velhice. Então, isso trouxe esse amor maior, além de ser o filho da sua velhice, era o filho da sua esposa predileta, Raquel, né? Então, ele tinha essa predileção por José. José, o filho favorito. O problema começa aí. José, desde que ele nasceu, ele foi o queridinho do papai. E os seus irmãos, apesar de serem, vingativos, rebeldes, trapaceiros, cobiçosos, seja o que for, eles eram tudo isso. Mas uma coisa eles não eram estúpidos, eles não eram burros. Eles perceberam que José era o filho querido de Jacó. E José tinha essa predileção tão grande e Jacó não procurou esconder isso de maneira nenhuma. Além dele amar mais a José, Jacó, além de amar mais a José, ele fez questão de demonstrar isso publicamente. Ele fez uma túnica diferente, uma roupa diferente e deu a José. O interessante é que, historicamente falando, a roupa que Jacó deu a José, uma túnica grande que ia até o chão, era algo que era dada à pessoa que não precisava trabalhar. A túnica de um trabalhador era mais curta, ela era uma túnica mais simples, porque essa pessoa tinha que andar no meio do mato, tinha que lidar com os animais, tinha que fazer todo esse trabalho, um trabalho braçal, um trabalho de cuidar de rebanhos, um trabalho que exigia liberdade de movimento. E quando, então, Jacó deu a túnica a José,
o que ele estava dizendo a José e mostrando aos seus irmãos é o seguinte: você não vai precisar trabalhar como os seus irmãos. Você não vai precisar fazer o que eles fazem. E a Bíblia fala que os irmãos de José ficaram com inveja, tiveram ciúmes dele. E não só ciúmes, mas eles o odiaram. Eles o odiaram. Irmãos, é muito importante nós entendermos todo esse contexto. Por quê? Aquilo que nós fazemos em família, aquilo que nós agimos e como nós agimos em família, pode levar pessoas a criarem problema dentro da família. Pais passivos tendem a favorecer filhos mais fáceis de criar. José era um pai passivo. Lembra que nós falamos sobre isso? Ele viu estuprarem a sua filha, Diná, ele não falou nada. Ele viu os filhos dele matarem todos os homens ali em Siquém, ele também ficou quieto. Ele viu Rúben se deitar com uma das suas mulheres, ele também não falou nada. Então, a tendência de pais passivos é procurarem favorecer filhos que não dão trabalho, Então, Jacó, ele era um pai passivo e ele procurou e ele tentou fazer isso. E aí nós podemos ver uma coisa muito importante aqui. Quem criou animosidade entre os irmãos não foi propriamente dito ali naquele início a pessoa de José. O José era uma criança e que foi tratado pelo pai com amor e carinho. Se ele era tratado com mais amor, com mais carinho do que os outros, isso não era uma culpa dele. Ele não podia falar: pai, não me trata com amor e com carinho. Pai, não me abraça. Ele não podia fazer isso. Ele recebeu aquilo que foi dado. O erro estava em Jacó. Jacó é o responsável pela família. Sabe, queridos, esse princípio de sacerdócio é muito importante em nossas famílias. É muito importante nós entendermos. Todos nós que estamos inseridos em uma família, nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de agirmos corretamente para levarmos luz, levarmos coisas boas à nossa família e não criarmos um ambiente que crie animosidade, um ambiente que crie rivalidade. Muitos pais, às vezes, criam no coração dos filhos a rivalidade. E olha, todos nós que somos de família numerosa, nós reconhecemos aquele que é o filho predileto. A gente reconhece. A gente sabe. Eu sou o terceiro de 5. Eu sei quem é o filho queridinho. Entendeu? E, geralmente, quando a gente sabe, e se você pergunta entre os irmãos junto, fala assim: tem algum filho queridinho, preferido? Aquele que não é vai falar: não tem não. Aquele que é. Esse que fala que não tem, esse é o preferido. Não, todo mundo aqui é tudo igual. Não. Geralmente, o que fala que é tudo igual, esse é o preferido. Veja bem, eu não estou questionando aqui, de maneira nenhuma, o amor. Eu não estou querendo falar que uma mãe ama um mais do que o outro. Eu estou falando que existe uma questão de preferência. Isso existe porque é nato, é nosso. Isso é nosso. Isso é pessoal. Existem filhos, existem pessoas, existem amigos, existem parentes que nós vamos ter afinidades maior. Então, isso acontece também com os filhos. Um filho é mais próximo, tem características que agradam mais, é mais dócil ou não, mas existem todas essas coisas que fazem isso. Mas existem, sim. E outra, todos os outros sabem que aquele é o queridinho, aquele é o preferido, e a gente não fica falando, mas quando acontece, a gente fala: lá vai o queridinho, olha lá. Tinha que ser para ele. Não é assim que acontece? É desse jeito que a gente sente, é desse jeito que a gente vive essa realidade de muitos irmãos e tudo mais. O grande detalhe aqui é que a Bíblia deixa claro
que Jacó não tinha apenas uma predileção por José. A Bíblia deixa claro que ele amava José mais do que os outros. Meio cruel isso, não é? Quando você pensa num pai, quando você pensa na questão da paternidade, você como filho, você sentir o seguinte: esse não é um preferido por um comportamento, ou por isso, ou por aquilo outro, né? Ele é mais amado. Ele é mais amado. Então, isso feriu profundamente o coração dos irmãos de José, criando ali um rancor, amados, que não foi e não era fácil de se tratar. Não era fácil de se tratar. E esse rancor se evidenciou e ficou maior ainda quando José, então, recebeu a túnica de Jacó, um presente especial. Aí a Bíblia fala que os irmãos dele já não conseguiam falar com ele de maneira amigável. Ou seja, toda vez que José falava com eles, eles replicavam, eles respondiam de uma maneira grosseira, de uma maneira ríspida. Eles odiavam o seu irmão. Ou seja, aquela túnica gerou no coração dos irmãos um plano assassino. Olha aqui como que atitudes erradas podem fazer coisas acontecerem, né? É interessante que quando a gente olha para o lar de José, nós podemos ver que era um lar formado por pessoas cheias de ódio, cheias de inveja e falsidade. Todos eles ali estavam rancorosos, todos estavam cheios de coisas ruins o tempo inteiro. É impressionante como eles viviam essa situação. E aí, para agravar mais ainda, nós temos uma atitude de José agora, que ele tinha 17 anos. Podemos até falar assim, ele era menino, ele era inocente, faltou, para você ter uma ideia, faltou direção, faltou zelo e faltou também uma maturidade. José também não devia ser tão inocente a ponto de ver e perceber que seus irmãos não falavam com ele de uma forma cortês. A gente percebe isso. A gente percebe quando a gente é bem tratado e quando a gente é maltratado. Mas aí José teve um sonho. E aí o sonho foi agravando a coisa mais ainda. Né? Gênesis 37, 5-8, a Bíblia fala que José teve um sonho e foi contar aos seus irmãos que o feixe de trigo dele, junto com os irmãos, estavam todos recolhendo trigo, e de repente o feixe de trigo dele ficou de pé, e todos os outros feixes se dobraram diante dele. Pronto. Isso para os irmãos foi quer dizer o quê? Que você vai reinar sobre a gente. Você que vai ser o maior sobre nós. Você criou-se mais uma celeuma. Não foi o suficiente. O que José faz? Tem outro sonho. Tem outro sonho. E aí ele pega e fala sobre esse outro sonho. E o outro sonho era que o sol, a lua e as estrelas, e 11 estrelas, se dobravam diante dele. Olha só, nesse aspecto, aí Jacó resolve intervir. Gente, será que Jacó era tão passivo que ele não percebeu que os seus filhos não gostavam do seu irmão José? Será que Jacó, convivendo com aqueles homens, não percebeu que os irmãos tratavam José com uma outra postura, com outro tipo de fisionomia, de palavras? E aí a Bíblia fala que esse foi o momento em que Jacó resolveu intervir alguma coisa. Quando falou que o sol e a lua se dobravam, ele falou, peraí, aí não. Você quer dizer que eu e sua mãe também vamos nos dobrar? Olha, ele não teve problema em falar que os outros filhos, se dobrariam diante de José. Mas ele só teve problema em falar que ele e a mãe se dobrariam. Ele falou, não. Quer dizer, poxa, nós somos aqueles que te deram a vida, nós não vamos nos dobrar. Então, cuidado com esse sonho. É interessante uma coisa aqui. Nós não vemos em nenhum momento aqui, José falando que esse sonho foi um sonho de Deus ou foi um sonho dado por Deus. Vocês já perceberam isso?
perceberam que em todo o tempo que José conta os sonhos dele, ele simplesmente narra um sonho. Olha, eu tive um sonho. E aí ele fala qual é esse sonho. Depois ele fala, tive outro sonho. E ele narra, então, qual é esse outro sonho. Ao mesmo tempo que, aparentemente, não há nenhum dado, nada falando que esse sonho era um sonho de Deus, ou um sonho espiritual, ou qualquer outra coisa, todos os que ouviram esse sonho entenderam como sendo algo que estava sendo aplicado a um evento futuro. Porque se o José sonha isso, os irmãos poderiam simplesmente falar assim, ei, José, sonho de barriga cheia, hein? Sonhando que a gente vai se dobrar diante de você, comeu demais, foi dormir de barriga cheia e fica tendo pesadelo, né? É isso que a gente chama no Brasil, tem esse ditado, né? Sonho de barriga cheia. Ou seja, você come demais, fica agitado e a mente não para e você termina sonhando muito. Então, quer dizer, você teve simplesmente um sonho. Mas quando José narra o sonho dele, eles logo interpretam como sendo o seguinte, você está querendo dizer que nós vamos nos dobrar diante de você. E quando ele narra o segundo sonho, o pai também fala isso. Ué, quer dizer que eu e sua mãe também vamos nos dobrar diante de você? O que deixa a entender é o seguinte, a questão dos sonhos naquela época, nos parece, não há nenhum relato bíblico sobre isso, mas nos parece, e nós vamos ver no decorrer da história de José, porque quando falam dos sonhos que as pessoas têm, né, nos parece que todo sonho ele tinha um tipo de interpretação. Todo sonho ele trazia alguma mensagem. Parece, historicamente falando, que as pessoas naquela época criam que os sonhos eram uma forma deles preverem, saberem, ouvirem realmente algo que Deus queria falar com eles ou que estava sendo anunciado a eles sobre o futuro. Nós vamos ver isso lá adiante, quando o copeiro e o padeiro de Faraó também têm um sonho. Nós vamos ver isso lá adiante, quando o próprio Faraó também tem um sonho. Ou seja, todos os sonhos que as pessoas tinham, que incomodavam, que eles vinham falar sobre ela, tinha alguma coisa, deixa claro que era algo que tinha a ver com alguns eventos que iriam acontecer. E aí nós temos essa situação. E aí nós temos, então, José contando o segundo sonho, e a partir daí, então, os seus irmãos resolveram, então, romper com qualquer tipo de relacionamento com José. A Bíblia fala, então, que eles foram para Siquém pastorear rebanhos. Olha, quando nós lemos a história familiar na semana passada, nós vimos que foi exatamente em Siquém que os irmãos de Diná, os irmãos de José, mataram todos os heveus. Vocês lembram disso? Mataram todos os homens heveus. E eles foram pastorear, foram levar o rebanho exatamente para perto dessa terra. E aí o pai ficou preocupado. O pai sabia que eles estavam naquela terra. Então, ele, a princípio, manda fazer uma coisa. Ele manda José ir lá ver o que os irmãos estavam fazendo. Mais uma situação aqui. Não era para José estar trabalhando com os irmãos? Os irmãos estavam trabalhando. José estava onde? Em casa. José estava em casa. Né? Era uma posição também muito cômoda para José. Vamos ser sinceros. Era uma posição muito cômoda para José. Os irmãos todos lá no campo e ele aonde? Na tenda com o pai Jacó. Na tenda com o pai Jacó. Onde tudo estava ali, a comida vinha pronta, as coisas eram fáceis, ele era o queridinho do papai. Isso também são coisas que nós devemos olhar e analisar. Nós devemos ver esse tipo de situação. E aí a Bíblia fala que Jacó então, envia José para ver como estão os seus irmãos, ou seja, na verdade, vai lá espiar e ver o que eles estão fazendo e me traz notícia. Uma, ver se eles estão seguros. Mas me diz se eles estão fazendo as coisas certas. Por quê? Porque José era, na verdade, um dedo duro, né? Essa faceta de José eu não gosto. Essa faceta de José, para mim, é um defeito
muito sério entre irmãos, aquele que entrega o outro, né? Então, José podia falar, pai, vou fazer isso não, vai lá e pergunta para eles. Por que sou eu que tenho que ir lá espionar eles e trazer para você? Uai, sabe, essa coisa toda realmente algo que a gente vê. Mas, pois bem, lá foi José, tão bem intencionado, fazer o que o pai mandou. O pai mandou, ele obedeceu. Ele era um rapaz obediente. Foi lá. E a Bíblia diz, então, que quando ele vinha de longe, os seus irmãos, então, falaram, vamos matá-lo? Olha que coisa simples. Olha que coisa simples. 11 irmãos juntos viraram, olharam, vindo... 11 não, 10, né? Porque o 12º é Benjamim. Então, 10 irmãos vindo juntos ali, veio José andando, aí eles olham e falam assim, vamos matá-lo? A gente mata, olha como é que o crime já estava toda na mente. A gente mata, pega a roupa dele, destrói e fala que um bicho comeu. Pronto. Fala que um bicho comeu. Aí Rúben, o mais velho, ele fala assim, não vamos fazer isso, não. Não vamos ter o sangue do nosso irmão em nossas mãos. Lembrem-se, gente, Rúben era o irmão mais velho, o primogênito. Esse era aquele que tinha dormido com a mulher do seu pai. Mas parece que aqui ele não queria ser culpado pela morte do seu irmão. Ele queria poupar isso. Tanto que ele fala, olha, vamos jogar ele nesse poço vazio, deixar ele ali e depois a gente vê o que a gente faz. E a Bíblia deixa claro que a intenção de Rúben, na verdade, era depois tirar José dali e levar de volta em segurança para junto do seu pai. Mas eles jogaram ele lá, tiraram... A primeira coisa que eles fazem quando eles veem José, o que é? É tirar a túnica dele. É tirar aquilo que dava a ele aquele status de um filho especial. De um filho especial. Eles tiram essa túnica, jogam ele no poço, e aí simplesmente pegam ele ali e deixam lá. Quando eles veem uma caravana de ismaelitas, Judá então fala, a gente matar o nosso irmão, a gente não vai ganhar nada. Olha a mente desses irmãos, gente. Olha também como é que eles não eram gente boa também, não. Tudo bem que o pai agiu errado ao favorecer José, mas olha o coração desses irmãos. Olha o ódio, como que o ódio, aquilo que nós deixamos nascer no meio dos nossos corações, aquilo vai gerando tantas coisas e, no final, se torna tão fácil fazer o mal, né? É por isso que eu sempre falo uma coisa, em família, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que nós permitimos nascer em nosso meio como família. Pequenos sentimentos, pequenas coisas, pequenas atitudes têm grandes consequências lá na frente. Tem grandes consequências. A gente pode achar que foi só uma palavra, mas aquilo que causou no coração de uma pessoa pode levar aquela pessoa a um ódio, a uma atitude vingativa, a uma atitude de vingança, algo realmente até físico no futuro ou mais adiante. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí Judá fala, vamos ganhar alguma coisa com a vida dele. A gente se livra de ter o sangue dele na nossa mão e ganha um dinheirinho. Venderam José para a caravana dos ismaelitas por 20 moedas de prata. Irmãos, historicamente, sabe quem era vendido por 20 moedas de prata? Uma pessoa que tinha um defeito físico, uma pessoa incapaz de trabalhar perfeitamente como escravo. Ou seja, eles venderam José como se ele fosse alguém inválido. Eles venderam José como um inválido, como alguém que tivesse uma aleijão, como alguém que tivesse uma deficiência, que o incapacitasse para exercer qualquer tipo de trabalho. E assim eles fizeram. E José, então, foi levado pelos ismaelitas para o Egito. O que nós podemos aprender com toda essa situação? O que nós podemos tirar como lição para nós dessa situação? Primeiro, a primeira coisa que fica óbvio aqui, nessa questão dessa adversidade de José, é que nenhum inimigo
é mais sutil do que a passividade. Nenhum inimigo é mais sutil do que a passividade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, amados, que nós precisamos aprender, como pais, como pessoas, a não sermos passivos, a não termos uma reação retardada diante daquilo que acontece de errado à nossa frente. A passividade, nesse sentido, é nós sabermos o que é certo e não agirmos da maneira correta. É estarmos sempre ocupados, preocupados, envolvidos em tantas coisas que eu não tenho tempo para me envolver nisso, eu não tenho tempo para resolver isso. E essa passividade, especialmente quando nós tratamos dessa passividade no meio familiar, ela termina causando problemas sérios, muito sérios. Por exemplo, muitos de nós podemos agora dizer o seguinte: eu sou avô, meus dias de educar os filhos acabaram, eu mesmo sou um desses. Eu sou avô agora. Eu já eduquei a minha filha, né? Eu não preciso mais. O outro pode dizer: eu nem filho tenho, eu sou solteiro. Eu sou solteiro, então isso não me diz respeito. Isso não me diz respeito. Diz respeito, sim, porque nós não podemos ser passivos diante da situação que está ocorrendo no mundo. Olha, eu estava lendo uma pesquisa que eu achei super interessante. Foi uma pesquisa que foi feita aqui nos Estados Unidos, pesquisa aqui da nossa terra, aqui dos Estados Unidos. Olha os problemas disciplinares dados pelos professores da rede pública dos Estados Unidos em 1940 e em 1990. Posso ler para vocês? Em 1940, quais eram os problemas que os professores tinham na sala de aula? E em 1990, quais eram os problemas que os professores tinham na sala de aula? Olha só, em 1940, falar fora de hora. Em 1990, uso de drogas. 1940, mascar chiclete na aula. 90, abuso de álcool. 1940, fazer barulho. Em 1990, gravidez. 1940, correr nos corredores. 1990, suicídio. 1940, furar a fila. 1990, estupro. 1940, infrações à regra de vestuário. 1990, roubo. 1940, sujar as instalações. 1990, assalto. Dá para ver a diferença, gente? Aquilo que existia numa sociedade em 1940 e o que foi diagnosticado em 1990. Simplesmente, amados, num período de 50 anos, nós vemos uma sociedade simplesmente perder o rumo, perder a noção. E tudo isso por quê? Porque a passividade começou a tomar conta das famílias. Começou-se a criar um histórico, a ideia de que nós não podemos mais disciplinar, que nós não podemos mais repreender, que nós temos que deixar as pessoas serem livres para escolher. E essa ideia vem crescendo, e eu fico imaginando o que nós vamos fazer se fizéssemos essa pesquisa agora, em 2021. 1940, 1990 e 2021. O que nós acharíamos? Acharíamos de dados hoje, em 2021. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender aqui, o primeiro problema é o seguinte: a questão realmente da passividade. A passividade é um problema extremamente sério. Extremamente sério. E o segundo problema que eu quero falar aqui, para a gente estar encerrando e a gente passar as pessoas para poderem falar, é o seguinte: nenhuma reação é mais cruel do que os ciúmes. Cuidado com os ciúmes. Salomão, ele foi muito sábio ao dizer o seguinte: duro como a sepultura é o ciúme. Cantares 8:6.
duro como a sepultura. Ciúmes entre irmãos, ciúmes entre casal. O ciúmes, amado, o ciúme ele é cruel. É uma reação tremendamente cruel. E nós temos que aprender, amados, a lidar com isso, a não deixar que essas coisas tomem conta dos nossos lares, das nossas famílias, dos nossos relacionamentos. Nós temos que aprender com a história de José e de Jacó e de sua família, a vermos e a detectarmos nós, no meio da nossa família, essas atitudes de passividade, essas atitudes que geram ciúmes, sentimentos de ciúmes entre irmãos, entre ciúmes do relacionamento da mãe com o filho, da mãe com a filha, do pai com o filho, do pai com a filha, sabe? Ciúmes de relacionamentos. A gente pensa que não, mas isso causa feridas tão grandes e danos tão grandes que nós vemos chegar aonde chegou. A Bíblia fala que os irmãos de José tinham ciúmes dele e por isso o odiaram. E por isso o odiaram. Né? O que brotou primeiro no coração deles foi o ciúmes. Por que que meu pai não me trata assim? Por que que eu não sou tratado de igual maneira? Então, eles sentiram ciúmes da forma como eles eram, como José era tratado. E no caso deles, existia até um motivo, porque o pai tratava com predileção. Agora, o ciúme é um problema tão sério que, mesmo sem haver razão, nós, às vezes, nutrimos ele no coração. A pessoa não é que está tratando o outro, é o nosso sentimento, é a nossa visão, é o nosso coração. Então, é algo que nós temos que tratar em nosso coração. Agora, você pode perguntar, puxa vida, mas não tem lição positiva nenhuma dessa passagem? A gente só viu aí dois aspectos negativos, a questão da passividade e a questão do ciúme. Existe uma questão, sim. Existe uma questão que não está escrita, não está na Bíblia ali. Mas eu não posso deixar de pensar que ela existe, É a vida de oração, uma vida de oração de José. Aí você fala, por quê? A Bíblia não fala que José orava. Mas eu vou dizer uma coisa, se José não tivesse uma relação de oração com Deus, ele não suportaria o que ele suportou a partir daquele momento que ele foi vendido como escravo até o final. José tinha aprendido, seja através de um comportamento errático, de um comportamento não tão perfeito de Jacó, ele tinha aprendido que existia um Deus e que esse Deus merecia ser honrado. E nós podemos, então, perceber que mesmo José, dentro da sua imaturidade, dentro das suas falhas como ser humano, como ele tinha, uma coisa fica clara: a partir desse momento que ele é vendido como escravo, nós podemos perceber que José ele tem um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, que o leva a suportar e a viver uma vida totalmente diferente daquela que os irmãos planejaram para ele ao vendê-lo como escravo. Então, nós temos que aprender sobre isso. Então, o que fica de lição? Fica a lição, amados, que mesmo sendo pessoas falhas, como José também era falho, que mesmo pessoas imaturas, que mesmo pessoas que têm os seus defeitos, essas pessoas podem ter relacionamentos com Deus sérios, e que no caminho e no decorrer da história das nossas vidas, no decorrer dessa caminhada que nós vamos ter com Deus, Deus vai tratando conosco e vai nos amadurecendo e vai nos transformando em quem Ele quer que nós sejamos. Porque foi isso que aconteceu com José. A partir desses eventos todos, de um príncipezinho na casa do pai, agora ele sai como escravo. Ele agora é um escravo dos ismaelitas, sendo levado para ser vendido, não sabe para quem, não sabe aonde. Ele está sendo levado. Eles estavam indo para o Egito. Então, ele estava sendo levado para ser vendido como escravo.
Então, nesse interim, nós podemos perceber uma coisa: ele, no seu coração, ele se firmou e ele confiou no Senhor. Porque somente Deus era capaz e foi capaz de dar a José força para suportar e aprender tudo o que ele aprendeu e suportou no decorrer da sua vida. E nós vamos ver isso mais adiante. Porque quando a gente chega agora na história dele no Egito, nós vamos ver algumas coisas interessantes de como ele já fala de Deus, de um conhecimento, de um relacionamento muito mais profundo, muito mais verdadeiro do que aquele que ele simplesmente não demonstra até os seus 17 anos. Amém? Até aqui que a gente vai hoje. Aberto para palavras, perguntas, comentários. Fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Você não acha que, assumindo as coisas, né? Você não acha que o José tinha esse relacionamento com Deus? Porque já que ele era o queridinho do papai, não ia trabalhar, ficava do lado do papai o tempo todo, né? Tipo assim, embaixo da saia da mãe, embaixo das calças do papai. Você não acha que Jacó levou esse tempo ensinando ele a respeito de Deus, falando de Deus para ele muito mais do que ele faria assim para a família inteira, que cada um tinha suas esposas, a sua turma, entendeu? Não, eu acredito que sim. Eu acredito que é claro que com todo esse tempo que ele teve ao lado do pai, a gente tem que lembrar uma coisa, sabe, Iracema? Naquele tempo, a gente pode perceber que na história de Jacó, por exemplo, a gente vê Abraão se relacionando com Deus de uma forma muito íntima, não é verdade? Sim. Abraão, né? Ele conta as estrelas, o anjo vem, Deus fala, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, vem falar com ele. A gente nota isso. Com Isaac, a gente não percebe isso. Não é verdade? A história de Isaac, a gente vê, eu tenho certeza, claro, que Isaac viu isso muito, muito forte quando ele ia ser sacrificado e Deus falou para o pai: não precisa matar seu filho, porque eu sei que você me ama, eis aí o cordeiro, né? Para você imolar no meu lugar. Então, isso tudo marcou a vida de Isaac. Mas a gente não vê dentro da história de Isaac esse princípio relacional com Deus. Não é que ele não tinha, não estou falando que ele não tinha, porque a Bíblia sempre falou, né? Eu sou Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, né? Mas a gente não nota, biblicamente falando, esse desenrolar dessa intimidade, dessa conversa, dessa coisa toda. Com Jacó, nós temos um momento que isso acontece. Que é quando ele luta com Deus. Exatamente. É o único momento que a gente tem dentro da história bíblica de Jacó, um momento, vamos botar aqui, relacional, em que fala, onde Deus se relaciona, né? Onde Jacó se relaciona: eu não te solto enquanto você não me abençoar, né? Então, nós temos esse momento. A partir daí, nós podemos notar que o seguinte, que toda a história de Jacó está envolvida sempre com algum problema, alguma dificuldade. Né? Não é verdade? É Labão enganando, é ele tentando trabalhar 7 anos, depois trabalhando mais 7 anos, e é uma vida assim, não é desgastante? O caráter dele é mais... Aí, com isso, por que eu estou falando tudo isso? Para falar o seguinte: é claro que eu acredito que esse tempo que José esteve mais presente e mais perto de Jacó, José pôde ouvir muito mais as histórias, ouvir os relatos, ouvir da boca de Jacó: olha, o seu bisavô Abraão, aconteceu isso, Deus fez isso. Olha, o seu avô Isaac experimentou isso.
passei por essa situação, com certeza ele contou a história. Por que, vô? Por que, pai, que você manca? Eu manco porque eu lutei com Deus. Você entendeu? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Não justifica, mas é claro que eu acredito que ele ouviu isso tudo. Mas eu creio principalmente que esse temor e esse lado de José é um lado que se evidencia por um contato de Deus pessoal com ele. É lógico que ele ouviu mais, com certeza ele teve muito mais chance de aprender coisas espirituais de Jacó do que os irmãos, que estavam sempre lá envolvidos nas atividades, né? O que seria errado do mesmo jeito, porque ele teria que falar para todos. Exato. Mas eu acredito que essa soberania de Deus, né, de ter dado, por exemplo, por que Deus logo deu sonhos? A gente percebe que os sonhos que foi dado a José não eram sonhos humanos, não eram sonhos de barriga cheia, eram sonhos divinos. De qualquer forma, eu acho que seria bem fácil distinguir os sonhos divinos pelo seguinte: a sua mente normalmente fabrica os sonhos com aquilo que você viu, ouviu, leu, entendeu? Naquela época não tinha livros, digamos assim, né? Era uma coisa assim só para pessoas assim. Exato, é óbvio. Com uma educação bem alta, milionários e tal. Não tinha TV, não tinha teatros praticamente, né? Tinha lá em Roma, meio bar na frente. Né? Então, não tinha nada. Tinha os bichos e o bate-papo, que era bem pouco, porque o pessoal vivia em tendas. Né? Era mais ali entre a família mesmo. Então, era fácil. Qualquer sonho era uma coisa assim completa como esse, né? Era fácil de saber. É por isso que a gente nota que os sonhos, parece que todos os sonhos, as pessoas tinham essa visão de que alguma coisa estava sendo dita através dos sonhos. Eles sentiam-se incomodados. E era um costume. E a gente pode notar o seguinte: esse é um costume pagão. Era um costume pagão também. Não estou falando assim. A gente nota que, por exemplo, Nabucodonosor, quando sonha, manda trazer os magos para decifrar. As pessoas tinham isso. Os sonhos eles tinham que ser interpretados. Coisa que até hoje a gente vê, né? Pessoas têm livros de como interpretar sonhos. Cada sonho, você sonha com isso, é isso. Você sonha com aquilo, é aquilo outro. Então, as pessoas têm essas ideias até hoje. Mas era algo que acontecia. Então, eu acredito, sim, que José ele começou a desenvolver um relacionamento com Deus. Claro que ele conhecia Deus. Por isso que eu estou falando que ali não está falando sobre oração, mas eu não consigo acreditar em um homem que suporta o que ele começa a suportar a partir deste momento. Porque, olha, até então, vamos falar, até ele ser jogado no poço, a vida de José era o quê? Maravilha. Filhinho do papai. Não era? Era. Tinha o ódio dos irmãos, mas ele estava tranquilo. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele era príncipe na casa dele. Quando ele é jogado ali naquele poço, aí as coisas começam a mudar. Então, eu penso, é impossível este homem, esse menino, esse jovem, né, de 17 anos, ser jogado ali e aguentar o que ele aguentou a partir dali, se ele já não tinha um relacionamento com Deus. Claro que ele tinha. Viu, mas, pastor, eu acredito também que tudo tem o propósito de Deus. Se Deus permitiu, Deus sabia que o José ia ser uma luz no Egito. Sabia que ele ia lá, que ele ia interpretar os sonhos e que ia salvar da fome o Egito. Então, tem coisas que Deus permite que acontece para mostrar para o povo que ele tem um meio de chegar. É a mesma coisa. Se não fosse a maldade dos irmãos, como? Ele não seria jogado no poço, ele não seria vendido como escravo, e ele não teria ido para o Egito e salvar o Egito. E assim também, a gente vê também quando Jesus veio. Então, todo mundo fala do Judas, mas o Judas
Era um propósito. Tinha que haver alguém ali para trair Jesus, para Jesus ser morto, ser sacrificado. Então, eu acho assim, que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Óbvio. Deus é um Deus de propósito. Isso a gente acredita, eu acredito nisso. O que eu estou falando, o que a gente está aqui realmente falando é o seguinte, Deus estava nessa história toda? Claro que estava, desde o começo. Uhum. Desde o começo. O que nós não questionamos é o seguinte, por exemplo, José, ele tinha um propósito, tinha tudo isso, mas ele sofreu muito por isso. Ele foi tratado, uhum. ele foi moldado para chegar aonde ele chegou. É verdade. E foi um tratamento tremendamente duro. Uhum. Então, ele não suportaria esse tratamento se ele também não tivesse esse relacionamento com Deus e confiança de que Deus estava com ele. Nós precisamos... E é isso, exatamente. É isso que nós vamos estudar na próxima semana, a gente começar, quando a gente falar da vida dele escravo, a gente vai ver algumas coisas muito sérias nisso, uhum. porque a gente vai observar exatamente isso, essa convicção de saber de que, olha, José sofreu porque teve sonhos que ele não pediu para ter. Uhum. Ele não pediu para sonhar, pediu? Não. Deus deu os sonhos. Né? E aí ele fala dos sonhos. Ele pode ter sido imaturo ao falar dos sonhos, eu acho até que foi. Mas é da idade. Era da idade dele. Ele falou porque mas só que quando realiza esses sonhos, ele não joga na cara de ninguém. Ele não fala, você lembra lá? Eu sonhei, eu vi. Ele não. Mas quantos anos demorou para ele chegar nessa maturidade? Ele já estava com 30 anos, né? Exato. Quanto tempo, por exemplo, ele fez teste com os irmãos dele, nós não podemos esquecer disso. Uhum. Mas a gente vai ver lá na frente. Então, é um caminho a ser percorrido. Mesmo sendo o propósito de Deus, Beth, nós não podemos esquecer de uma coisa, Beth, que mesmo sendo o propósito de Deus, até atingirmos este propósito, às vezes vai ser dolorido, vai nos machucar, vai ser difícil. Verdade. A Bíblia fala em Hebreus o seguinte, que Jesus aprendeu a obediência através das coisas que sofreu. Olha aí, está lá em Hebreus. E eu não sei se está certo, mas eu penso assim, Deus tem um propósito, sim. Por exemplo, ele tinha o propósito de trazer um filho para Abraão, né? E isso ia acontecer de fazer uma nação, né? Mas a gente sempre entra com as nossas próprias ideias. Uhum. Então, ele tem um propósito, mas quem escolhe o caminho, normalmente somos nós. Aí, o que ele faz? Ok, já que tu escolheu este caminho, então eu posso dar um jeito nisso, não se preocupe. Aí ele dá o jeitinho dele de direcionar para o caminho que ele quer. Mas a gente que sempre... ué. A Sara criou. O culpado é Deus, coitado. A Sara inventou um Ismael, né? Pois é. Verdade. A Sara inventou um Ismael. Então, é uma situação. Mas é isso aí. Gente, ok. Já deu o nosso horário aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa? Perfeito. Então, nós vamos orar. Esse tipo é uma história riquíssima, traz para a gente tanta coisa para a gente pensar. Nossa, tanta a coisa. Bíblia é maravilhosa. Nossa, quantas histórias lindas. Tanta coisa para a gente pensar, tanta coisa para a gente falar, tanta coisa para a gente aprender, né? Tirar como lição e princípio. Então, vale a pena. Então, vamos continuar fazendo isso em nome de Jesus. Vamos orar, então? Amém. Nós vamos orar nesse instante.